Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre como economizar com seu cavalo. Esse vídeo não dá para perder, então bora! Então, gente, todo mundo que tem cavalo sabe que os preços de tudo que envolve o cavalo tá aumentando muito, né? Tanto o preço da ração, quanto o preço do feno, quanto o preço da cama, tudo tá aumentando. Então, como é que a gente pode fazer para economizar um pouco de dinheiro? Porque realmente está começando a ficar apertado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o cavalo, ele envolve alguns cuidados, né? Alguns desses cuidados você não deve economizar, né? Então, a gente vai falar disso mais adiante. Então, quais são os custos que envolvem ter um cavalo? Temos a estabulagem, a alimentação, a cama, o treinamento e a saúde do cavalo. Então, desses aspectos, né? Primeira coisa que a gente pode pensar, estabulação, né? A estabulação, dependendo de onde você está e do serviço que você recebe, ela pode ser extremamente cara ou pode ser um pouco mais barata. Se o seu cavalo se encontra numa hípica, então provavelmente você paga muito caro só para ter uma baia para o seu cavalo, né? Primeira coisa que a gente pode economizar é levar o seu cavalo para outro lugar, no caso dele morar numa hípica. Principalmente se o seu cavalo não pode ficar solto, porque soltar o seu cavalo é uma forma de economizar dinheiro. Como que a gente economiza dinheiro soltando? Bom, a primeira coisa que a gente vai economizar é de cama, né? Então o cavalo ele vai fazer menos xixi, menos cocô na cama, então é uma economia no fim do mês para você. Outra coisa é, você economiza na saúde dele, porque um cavalo solto todo dia, ele possui menos incidência de lesões. Afinal de contas, ele tem movimento voluntário, né? E esse movimento é vantajoso para o corpo dele de forma geral. Esse movimento ajuda até no metabolismo, então em aproveitamento alimentar, né? Então, assim, são vários pontos. O cavalo, ele é um ser para viver livre, né? Então, esse é um ponto essencial. Exatamente. Então, quando a gente fala de estabulagem, o primeiro ponto que você tem que reavaliar é se realmente está valendo a pena você pagar o preço que você está pagando por estabulagem. Se você quiser saber o que procurar num lugar, clica aqui em cima que a gente fez um vídeo a respeito. Outra coisa que a gente precisa entender é que também não adianta a gente mudar a estabulagem e levar o animal para um lugar onde ele não tem um bom manejo, né? Manejo é outra coisa que a gente não pode economizar, porque ele pode, na verdade, causar prejuízos econômicos muito maiores do que você, às vezes, economizar alguns trocados no fim do mês. Vamos supor, uma ferida que poderia ser tratada com uma pomada vira uma infecção, uma bronemose, ou então acaba precisando de um veterinário para ser atendido. Ou, por exemplo, você leva o seu cavalo para um lugar onde o tratador não entende de manejo e de alimentação. Aí o tratador acaba dando mais ração do que deve, além de você gastar mais ração, você ainda coloca o seu cavalo em risco de ter cólica. Não, a gente teve um caso de um cavalinho que chegou aqui e ele tinha tratador, a tutora dele era super atenciosa e tal, mas ele chegou aqui com os pés podres, sabe? E aí só a questão de limpar, o manejo diário, de cuidar dos pés, hoje tá tipo 90% os casquinhos dele já. Então, como, assim, uma coisa boba, sabe? Tipo, 10 minutos por dia, a gente conseguiu recuperar os pezinhos dele. Isso porque ele tinha tratador, tinha casqueador, tinha todos os profissionais envolvidos, né? Então, é a questão do manejo mesmo. É, exatamente o que a Karen falou. O manejo diário, ele é muito importante para manter a saúde do seu cavalo. E um cavalo saudável gasta menos dinheiro. Outra forma que a gente pode tentar economizar é você tomar controle dos custos do seu cavalo. Então, o que você vai fazer para tomar esse controle? Primeira coisa é comprar uma balança, tá? Uma balança na internet de até 5 quilos você consegue achar por R$ 30, sabe? Ou você também pode pegar aquelas balanças corporais que são até melhores, porque elas conseguem pesar um pouquinho mais também. E você vai utilizar isso diariamente com o seu cavalo. Então, como é que você vai fazer? Vai perguntar para o tratador, né, para quem alimenta o cavalo, quanto que ele está comendo. Vai responder o quê? Ele vai pegar um pote qualquer e ele vai falar, eu dou até aqui a ração, né? De uma maneira que não tem precisão nenhuma de quanto que o seu cavalo está comendo de ração. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar a balança, pegar a quantidade que o seu cavalo come diariamente, né, por porções, e pesar isso. Você vai pesar até para saber se o seu cavalo realmente está consumindo aquilo que você está pagando para ele consumir, tá?
muitas vezes pode acontecer do cavalo estar comendo menos do que você paga, tá? É por isso que a gente tem que tomar controle dos custos dos nossos cavalos. A melhor recomendação que eu tenho para dar para vocês é que vocês pesem a ração todos os dias antes de dar ela para o cavalo, tá? Por que que isso é necessário? Não adianta você só passar uma linha no balde e encher a ração até aquela altura, porque às vezes a ração está com muito pó, então ela vai pesar mais e ocupar menos espaço. Ou às vezes quando você troca de marca de ração, ela também pode ter densidade diferente. Então a mesma quantidade no pote pode ter peso diferente. Então é muito importante que você pese a ração. O feno, a mesma coisa, tá? É interessante que você procure um fornecedor que seja consistente. Você precisa ver esses fenos para ver se eles não estão um muito grande, um muito pequeno, porque essa variação significa que é mais difícil de você controlar a quantidade que o seu cavalo está comendo, beleza? Mas de qualquer maneira é bom usar uma caixa, algum servidor para te ajudar, né, nessa porção de feno se você não puder de fato pesar. Exatamente. Mas se você tiver a balança corporal, sobe, segura a caixa e vê lá quanto é que tá. Exatamente. Mas essa ideia que a Karen deu de uma caixa, aqui a gente usa uma caixa de fruta, né? Então a gente consegue, vai colocando o feno lá até a altura padrão e aí a gente serve para os cavalos. Dessa maneira não tem dúvida sobre quanto que o cavalo está comendo. Um cavalo geralmente vai comer de 10 a 15 fardos de feno, tá? Isso, né, um cavalo que come entre 5 a 6 quilos por dia, tá? Vai depender também do peso do fardo. Outra coisa para você economizar no feno, gente, é ver quanto custa o fardo e quanto pesa ele. Porque às vezes a galera fala, nossa, esse fardo tá R$50, mas às vezes ele tem 50 quilos, então tá R$1 o quilo do feno. Outra coisa é você comprar um fardo de R$30 e ele ter 15 quilos. Aí, o quilo do feno está R$2. Então, não dá só para olhar o preço. Você tem que saber quanto pesa, para você saber quanto que você está pagando por porção, né? Exatamente. E o preço por quilo é o básico, gente. E a gente consegue fazer isso tanto com a ração quanto com o feno também. Então, toda vez que você for comprar uma ração, em vez de você comprar pelo preço, porque hoje existem pacotes de 25 quilos de ração e existem de 40 quilos. Às vezes você compra ração de 25 quilos achando que você está economizando, quando na verdade se você comprasse o pacote de 40 quilos, o quilo sairia mais barato. Não pode também ser uma alimentação porcaria, porque você economiza no seu bolso, mas você põe o seu cavalo em risco, né? Uma forma que você tem de estar sempre economizando é fazer essa pesquisa de preço constante para você saber quanto que você está pagando o quilo, se tem alguém pagando mais barato esse quilo ou não. Aí beleza, outra forma que a gente tem de continuar economizando pela cama do cavalo é, primeiro, você avaliar se a cama que você está pagando está barata mesmo. Quando a gente pega uma cama de Maravalha, que é aquele pinus bem clarinho, geralmente é uma cama mais cara. Não dá pra gente economizar muito com saúde do cavalo, né, gente? Mas a gente pode comprar com antecedência os medicamentos da farmácia e isso vai poupar um pouquinho de grana também. Então, clica aqui no card para ver algumas coisinhas que é importante de você ter na sua farmácia e já garantir. Uma alternativa a médio e longo prazo é plantar uma capineira no local que você está deixando o seu cavalo, né? Isso se for possível, se não for numa hípica. Uma capineira é uma maneira que a gente tem de criar um banco de proteína, onde, principalmente na época da seca, que é uma época que tem muita escassez de feno, você pode estar utilizando como alternativa, às vezes substituindo completamente ou parcialmente o feno do seu cavalo pelo capim cortado. Então, coisas que a gente não pode economizar. A gente não pode economizar no dentista do cavalo, a gente não pode economizar no manejo, então não adianta você levar o seu cavalo para um lugar onde o manejo é porcaria, porque a chance do seu cavalo ter uma doença é grande, e doença significa veterinário. Outra coisa que não é boa de economizar é no casqueador do seu cavalo, mas se o seu cavalo usa ferradura, uma maneira que você pode guardar uma graninha a mais é tirando as ferraduras do seu cavalo. A gente tem um vídeo aqui no card se você quiser saber mais a respeito, tá? Não é muito bom economizar em treinamento também, gente, porque aí, assim, caso, né, o seu cavalo se mantenha num treino regular. Porque senão o nível de energia sobe, o condicionamento desce, ele já está acostumado com um tipo de
de exercício físico, né? Então pode te colocar em risco também se esse cavalo fica reativo e tudo mais. Então, tentar não privar o cavalo, né, do exercício, do movimento, do condicionamento que ele já tem. Eu concordo com a Karen, mas no caso de, infelizmente, você não poder manter o treinamento do seu cavalo porque você está muito sem dinheiro, você precisa entender que não dá para você continuar trabalhando ele na mesma intensidade que você continuava quando o seu treinador te ajudava com condicionamento físico. E se você continuar na mesma intensidade com ele, provavelmente ele está sendo exposto a lesões, né? A possibilidade deles terem lesões. Então, toma cuidado principalmente com isso. Se for para economizar, você precisa revisar todo o plano de treinamento do seu cavalo para que você não coloque ele em risco. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso aí, minha gente. Economiza no que pode e sejam felizes com os cavalos de vocês. Até a próxima semana. Um beijo! Um beijo!